A máfia dos youtubers de Moçambique está revoltada comigo por causa dos últimos conteúdos que eu venho postando no meu canal. Isso porque eles não concordam com o que eu falo nos vídeos e eu não concordo com algumas indisciplinas que noto e falo nos vídeos. Portanto, sendo assim, ontem eu estava em um julgamento onde participaram vários desses youtubers que fazem esse tipo de coisas. Se calhar fazem, eu não disse em nenhum momento que são eles que fazem, mas eles sentiram-se nessa posição de que fazem. E eu fui adicionado num grupo, né, um grupo que foi criado justamente para falar disso. E eu estava lá sendo julgado por todos e vocês irão saber tudo isso neste vídeo. A máfia dos youtubers de Moçambique está revoltada comigo por causa dos últimos conteúdos que eu venho postando. Para quem não me conhece, meu nome é Milton Calisto, eu sou moçambicano, atualmente vivo no Brasil. Portanto, vou contar este episódio que aconteceu ontem, um episódio raro de acontecer, não é? Onde fui adicionado num grupo, um grupo que está lá vários youtubers que todo mundo conhece, eu acredito, muitos deles vocês conhecem, outros não é? Mas estamos a destacar aí o Marvin, temos aí o Mapiquira, o Milênio, são vários nomes conhecidos que eu vi lá no grupo, que estavam lá, não é? Este grupo foi criado justamente para, não é, julgar a mim, no sentido de eu parar de fazer os vídeos que eu venho fazendo, não é, não concordando com algumas coisas que acontecem em Moçambique, tipo, coisas que eles fazem. Esse vídeo, um deles, é um dos vídeos que eu reagi a um canal de jovem chamado aqui, do G, o canal do G. É um vídeo que eu reagi dele, não é? Que ele aborda um pouco disso e eu, vi muito bonito, porque concordei exatamente com algumas coisas que acontecem. Eu, em nenhum momento, eu disse são todos. Eu disse alguns cometem essas indisciplinas. E são exatamente para essas palavras direcionam-se exatamente para essas pessoas que cometem essas indisciplinas, para pararem de cometer essas indisciplinas, porque a indisciplina, se descobrirmos um que faz esse tipo de coisa, acaba sujando a todos nós. Nós todos, na verdade, todos nós somos moçambicanos, não é? Então, no sentido de nós consciencializar as pessoas, no caso. Aí eu fiz um vídeo e fiz um outro vídeo onde eu falo sobre como os nossos governos, né, fazem marketing aí da pobreza. Não só eu conheço várias mídias, né, ocidentais, mídias grandes que vão na África, mostrar a situação do outro lado da pobreza, a pobreza real, na verdade, do outro lado, e chegam lá, mostram e tudo mais, e com isso, na verdade, move dinheiro, né? Todo mundo sabe que nada é de graça nesse mundo, então isso tudo move dinheiro, portanto, dinheiro e dinheiro, então aí são envolvidos os corruptos também, e é no sentido de eu fazer refletir as pessoas como que realmente acontecem algumas coisas. Não são todos são obrigados a concordar, cada qual tem sua opinião, quando vê algumas coisas acontecerem. Eu estou a falar do que eu sei, tá a ver? Então, isso incomodou tanto os youtubers moçambicanos, né, que eu mencionei, já mencionado, vocês podem ver neste print que eu fiz, estão lá muitos youtubers bem conhecidos, não é? E estavam lá, onde chega um jovem que dizia ser administrador do grupo, no caso, e chegou e disse, olha, eu quero conversar, nós queremos conversar contigo, porque somente falou, nós queremos conversar, só que eu estava a trabalhar, na verdade, ele meio que estava a me pressionar muito, eu disse, às 15 horas não vou conseguir, porque 15 horas em Moçambique, 15 horas do horário do Brasil, então em Moçambique são 20 horas, né, então ele queria conversar comigo às 20, eu disse, esse horário eu ainda estaria a trabalhar, eu só saio 17 horas, não é, para casa, então saio, ainda tenho que ir para casa e tudo mais. Ele começou a me pressionar e tudo mais. Aí chegamos ao consenso, cheguei em casa, eu disse, adiciona, quero saber porque eu perguntei tantas vezes quem te deu o meu número, ele me mentiu, até chegou a mentir, falou o nome de outra pessoa que nem me fez isso, tá a ver? Eu disse, tá bom, vamos lá, quero ouvir o que vocês querem falar. Cheguei lá, encontrei várias pessoas e o que conversamos? Vou soltar para vocês ouvirem um pouco. Conversando um pouco ali com o nosso irmão Hamilton, né, do canal Moz Diáspora, se não me falha aí, Moz na diáspora, até que os demais, né, que estão mesmo na chamada, que tinha muita coisa mesmo a argumentar, estamos aqui, né, para tentarmos ouvir diretamente, né, com o nosso irmão Hamilton, sobre alguns fatos, né, que têm acontecido nos últimos dias, falando mesmo de uma maneira aberta, que tem acontecido diretamente no seu canal. Nós temos acompanhado o vídeo do nosso irmão, né, que é o irmão Hamilton. Então, nós gostaríamos de entender um pouco sobre o que está acontecendo, na verdade, com o nosso irmão Hamilton. Porque nós estamos mesmo numa guerra de ataque que nós estamos a passar cá em Moçambique. Como assim, o nosso irmão sabe da nossa situação, como youtubers moçambicanos, estamos numa fase muito triste que nós estamos a passar. Então, também temos acompanhado o nosso
irmão, né? Com os conteúdos que ele tem postado ultimamente. E por isso que nós fizemos esta chamada para procurarmos saber, né, com o nosso irmão diretamente sobre o que está acontecendo na verdade. Alô, meu irmão, eu não consigo de entender da melhor forma, tipo, o que você exatamente precisa saber sobre o que eu, tipo, coloco no meu canal, tipo, isso afeta a vocês, afeta algumas individualidades, é isso que está a dizer? A resposta até posso dar mesmo o mais velho que é o nosso aqui, o Mano Ezequiel, para tentar responder a questão. Mano Ezequiel deu a permissão, né, para poder responder o nosso irmão Hamilton. Boa noite a todos que estão aqui na live, né? Aliás, nessa chamada. É assim, meu irmão Hamilton, né? O que está acontecendo, né? Com muitos irmãos, né? Estão a sentir-se um pouco tocado, um pouco ferido, né? No que diz respeito a, por exemplo, vamos nos fatos reais. Quando você reagiu a um vídeo, por exemplo, do GE, daquele de São 5, né? O vídeo do GE, sim, reagiu. Sim, aquele que reagiu. Sim. Houve feriu algumas sensibilidades no que diz respeito, e você como nosso irmão moçambicano, né? Como nosso irmão moçambicano, em vez de apoiar, às vezes você começa como dizer, começa a tocar no assunto para que espalhe cada vez mais as informações, né? O vídeo que tirou do Mandiego, acho que sim, né? O que está acontecendo de verdade? Você como nosso irmão moçambicano, que conhece nosso problema. Você tem que falar uma coisa com muita realeza. É tipo assim, o vídeo que eu reagi, o G, no caso, é esse que feriu sensibilidade, a vossa sensibilidade, no caso. Tipo, reagi e foi aí, porque na verdade é assim, muito tem se dito por muitos brasileiros, por muitas pessoas por aí, que eles têm uma certa imagem do continente africano em si, não só Moçambique, tá a perceber? Que, tipo, a imagem que eles têm sempre é o lado ruim, tá a perceber? Porque, tipo, quando você fala para o brasileiro sobre a África, o primeiro objeto que lhe vem na mente é criança, tipo, desnutrida, essa toda coisa, essa é outra realidade que todo mundo sabe que existe. Portanto, é assim, o G fez um vídeo que eu achei muito bom, tipo, o que ele abordou no vídeo. Porque, na verdade, eu entendo que tem algumas pessoas que trabalham com muita seriedade, mas algumas pessoas cometem indisciplina, digamos assim. E isso acaba sujando o nome de quem talvez não faz esse tipo de palhaçada, tá a perceber? Então, o que eu quero saber de ti em que ponto exatamente você acha que feriu a sensibilidade vossa, no caso? Porque o José falou muita coisa. Em que ponto exatamente que ele feriu a sensibilidade que eu concordei e que também estaria assim, dessa forma a apoiar? Ok. É assim. Você sabe que nós estamos a ter muitos hackers, né? Isso todo Por mundo exemplo, tem. Eu acho que todo mundo sim. tem. Qualquer criador de conteúdo, seja nacional, estrangeiro, tem esse tipo de coisa. Então, isso aí nunca se mente. E você, como nosso irmão moçambicano, quando você reage a esse tipo de conteúdo, o que está acontecendo? Faz com que aquela informação fique que nem verdade. Fique que nem parecer que nós... Outra coisa, não. Outra coisa é considerar, por exemplo, o G um hacker, e outra coisa é considerar pessoas que comentam coisas nocivas nos seus vídeos como hacker. Então, aliás. Então, você quer dizer, por exemplo, o G, o conteúdo dele... Tipo... Como vocês podem perceber aqui, o fato de eu ser moçambicano significa que eu tenho que concordar, portanto, com essas indisciplinas que vêm acontecendo. O que me incomoda muito é, explorar o sofrimento humano, não é? Explorar o sofrimento humano para ganhar visibilidade. Isso acontece de fato. Isso acontece de fato. Muita gente não tem coragem de falar, mas eu estou a falar, isso acontece de fato. Tem pessoas que vão em Moçambique só para explorar o lado da pobreza, não é? Para ganhar visibilidade. Isso acontece muito. Por quê? Porque o pessoal gosta de ver essa parte. Isso eu não vou calar. Então, são essas indisciplinas que estou a dizer. Não é proibido, por exemplo, nunca é proibido mostrar. Mas mostrar sempre, isso já chega a não ser normal. Nós, como seres humanos, podemos sentir uma dor de cabeça. Mas sentir dor de cabeça sempre já não é normal. É normal sentir dor de cabeça, mas sempre sentir dor de cabeça, isso não é normal. É preciso procurar um médico e tratar. É exatamente isso que nós estamos a tratar, meus irmãos. Eu não vou me calar perante essas indisciplinas. Não é? Agora, a revolta desse povo, a revolta desses irmãos, não é? Esses compatriotas, entre aspas, é de que por que eu estou a falar disso?
isso está a estragar, porque em alguma forma, algumas pessoas que doavam, quando ouvem essas mensagens, passam a não doar, tá a perceber? Porque ouviram isso. Então, é basicamente isso que está a acontecer e houve muitas reclamações em torno disso. E os áudios, meus amigos, são longos, mas muitíssimo longos. Se eu quiser colocar tudo aqui, o vídeo vai ser mesmo muito grande, muito grande. Por isso eu selecionei algumas pessoas que lá abordaram seus pontos e coloquei. Nos anos passados, o Aurélio do Rosário cometeu, teve problemas, Juma cometeu, teve problemas, e ultimamente nós tivemos esse má fama desde lá até então. Então apareceu o Joselino para tentar o quê? Minimizar a coisa, mostrar de que não, nem todo mundo são o quê? São igual, tá para saber? Então acho que todos aqui estão revoltados. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no que vou dizer neste momento. Já dá para perceber quem é mafioso e quem realmente trabalha. E nesses todos que estavam lá, eu cheguei à conclusão que o Joselino é a única pessoa que realmente trabalha no contexto de tudo aquilo que ele faz em Moçambique. Esse grupo só copia, portanto, tenta copiar e de uma forma muito errada. Estão a perceber, pessoal? De uma forma extremamente errada, não é? Até se criar um grupo desse, é extremamente mafioso mesmo. Isso é uma máfia que está lá mesmo, que trabalha só em torno disso. Todos se conhecem, sabem todos o que fazem. Portanto, é muito triste ver esse tipo de coisa. O pior ainda é ver que há brasileiros que estão lá também a apoiar esse tipo de coisas, esse tipo de situações, essas indisciplinas. Mimar, isso é dar mimo a essas indisciplinas. Isso é muito feio, meus amigos, muito feio. O que eu não gostei foi, no momento que ele fez o vídeo, o Hamilton, que é moçambicano, pegou e mandou uma mensagem embaixo apoiando o canal do G. E eu falei, pô, Hamilton, você poderia realmente... aí beleza, ali ele mandou uma mensagem apoiando. E em seguida, ele fez um vídeo reforçando o apoio. E daí a gente falou, poxa, Hamilton, mas você como moçambicano, você não poderia ter feito isso nesse momento. Você poderia ter feito, mas não agora. Tivesse esperado a galera baixar a poeira. Depois que baixar essa poeira, aí você soltava o seu material. O canal é seu, realmente você pode soltar o que você quiser. E teve algumas reuniões que eu participo de um grupo dos meninos lá de Moçambique. Culminou do Hamilton fazer um vídeo e nesse vídeo ser um pouco pesado com os meninos lá de Moçambique. E daí os meninos colocaram o Hamilton nesse grupo, só para poder bater um papo com o Hamilton. Hamilton maldosamente, é um moçambicano, mas infelizmente foi maldoso, maldosamente gravou a conversa e soltou no canal. Quando ele soltou no canal dele, essa reunião, todos os haters que já estavam esquecendo a situação do Mandiego, a situação de outros e outros, pronto, colocou para fora de novo, aflorou de novo. E daí essa briga até hoje, por causa disso. Então, eu não vou me calar perante as injustiças, tá? Isso também é de uma certa forma cometer injustiças, porque nós temos recebido vários relatos de pessoas brasileiras que tentaram ajudar e foram sempre jogadas, sabe? Ser jogada no sentido ser finta, drible, pessoa usar drible, os preços, a pessoa ir dever dinheiro no banco aqui no Brasil. Sabe o que é dever aqui dinheiro no banco para ajudar uma pessoa, mas outra pessoa passar perna, né? Como dizem aqui no Brasil, passar perna é muito feio. Isso suja a dignidade não só da pessoa, mas de todo aquele que é moçambicano. Como é que, por exemplo, uma pessoa, você vai me dizer que ele vai querer confiar no moçambicano se eles fazem esse tipo de coisas? É complicado. Então são esse tipo de coisas que nós temos que cortar pela raiz, como se diz, cortar o mal pela raiz. E aí foi isso que aconteceu. Eu falei pro Diego assim, a autorização para morar ele iria ter mais tarde, né? Porque ele faz parte dos países da língua portuguesa. Mas o que eu iria fazer com ele a princípio, para que ele pudesse ter logo essa autorização para começar a trabalhar, era um processo de refúgio. Ele foi, contou tudo isso lá no grupo, interpretaram tudo errado para dentro do grupo, acharam que o refúgio era uma maldade que eu estava fazendo com ele, sabe? Por que você vai colocar o menino como refugiado? Se ele é turista, se ele tem um visto de turista, nem isso entenderam no grupo. E eu sei que, olha, o que se conversou lá dentro me demonizaram, tá? Lá dentro do grupo é como se eu quisesse, sei lá, aliciar o menino, fazer mal para o menino. Enfim, o grupo, na verdade, o grupo colocando ele contra mim, que estava fazendo quase tudo por ele, porque nessa brincadeira eu gastei R$4.100, eu ainda ouvi de uma pessoa lá do grupo que eu não gastei nada com o dinheiro. Então, eu vou mostrar aqui no vídeo as coisas que eu gastei com ele, tá? Mas eu sabia que eu não ia cobrar, eu não vou cobrar de você passagem, não vou cobrar de você as ajudas que eu dei para você fazer o visto, a taxa de visto, etc e tal. Eu só vou cobrar daqui para frente, que seria a parte quando eu fazer uma vacina lá. Depois ele falou que eu mandei um dinheiro para ele fazer uma vacina lá, R$300. Depois ele veio inventou uma história que não tinha feito a vacina, que o hospital não tinha vacina e que também não teria dinheiro para reembolsar.
foi uma das brigas sérias que a gente teve também, porque eu nunca engoli essa história, eu não acho que acontece isso em lugar nenhum do mundo, né? Eu acho que por mais precário que seja, pelo menos a dignidade de uma instituição devolver um dinheiro que ela pegou de você para oferecer um serviço que não ofereceu, qualquer país do mundo tem, né? Isso aí eu confirmei depois com outros amigos meus de Moçambique e me falaram que não existe, que ele poderia ter pego dinheiro por reembolso, sim. Mas na verdade ele ficou com o dinheiro para ele e falou para mim que não conseguiu conseguir esse reembolso. Então, ele fez muita coisa assim, que eu não merecia, ele foi mau caráter comigo, uma pessoa que estava ajudando, né? Ele foi mau caráter comigo, uma pessoa que estava ajudando, né? Me demonizando dentro do grupo, do WhatsApp. Hospedei-me da minha irmã, eu a dormir, quando chegam os ladrões, não sei como que fizeram, mas eles roubaram os meus 2 iPhones, o Power Bank, roubaram o telefone da minha sobrinha que estava aí ao lado. Eu praticamente fiquei sem nada, celular com esses telefones, e lanço para o canal do YouTube. Meu iPhone XS, que comprei no mês de março, por acaso foi doação, foi uma bênção que recebi de uma irmã que está em Canadá. E o iPhone 5C, eram esses 2 telefones que eu usava para os trabalhos que eu fazia, principalmente o XS. Assim, eu fiquei praticamente desnorteado, fiquei sem fazer nenhum conteúdo para o canal, e assim ficaremos sem conteúdo. Eu entrei em contato, procurei mecanismo de entendimento com o meu primo que está no Brasil, o Grande Newsfook, o Newsfook do canal Grande Newsfook. Ele deu uma ideia de por que não gravar um vídeo a retratar a história que aconteceu no canal do YouTube e disponibilizar lá o Pix, que é a conta dele lá do Brasil. Talvez tenha alguém que possa ajudar. Vamos unir as forças para o canal continuar a crescer, para continuarmos a fazer conteúdos para o canal. Também sugeriu para que deixasse algumas contas, por exemplo, para os moçambicanos que querem apoiar e outros que estão no exterior que querem apoiar, deixar a empresa assim como o Emola, para contribuirmos, termos de volta já o canal, alguns conteúdos no canal. Também deixar aí os dados para o SC Union. Então eu disse, boa, topei a ideia, depois estou a gravar esse vídeo e vou deixar aqui no canal para quem se sensibilizar com o assunto. Gente, na primeira semana quando a gente chegou em Moçambique, eu tive meus 2 celulares roubados, eu teve notebook roubado, mochila, power bank, tudo, câmera fotográfica. Então assim, a gente nunca falou isso na internet, porque a gente não quis se vitimizar estando em Moçambique. O que a gente pediu foi força a Deus para que ele permitisse que a gente tivesse forças para continuar e cumprir o propósito, que eu acredito que o grande propósito nosso em Moçambique foi construir a casa do Vovó Varieta. Por algum motivo Deus nos levou até lá. Um país, gente, que infelizmente a polícia é extremamente corrupta, onde eles te roubam desde o momento que você chega no país até o momento que você sai. Eles te roubam no aeroporto, tudo é na base do refresquinho, tudo eles querem dinheiro, entendeu? Então é uma polícia que você não pode confiar em absolutamente nada. No material a gente recupera, né? Ali eu perdi mais de 45 mil reais, mais ou menos, numa noite. Então por isso que eu odeio, vou falar essa palavra, eu odeio a covardia, porque esperam você dormir para agir. Isso é uma covardia sem tamanho, né? Então esperaram a gente dormir, levaram... eu trabalho desde que eu sou adolescente, poucos tempos eu fiquei desempregado, eu sempre poupei dinheiro, sempre tive uma boa consciência, passei dificuldades, né? Também por, às vezes, querer gastar para mais, etc. Mas eu fiz uma boa poupança, né? E tudo. Simone sempre trabalhou, né? Sempre teve ali a empresa dela e tudo. Então a gente se uniu e por isso que a gente está viajando hoje. Muitos falam, como? E a gente tem nossos trabalhos aí também pela internet. Mas o que eu quero dizer é que por muito tempo eu juntei meu dinheiro. Foi suor ali. E eu comprei coisas caras para ter o melhor, entregar o melhor na produção para você que está nos assistindo. Então minha câmera profissional foi embora, meu notebook profissional foi embora, minha GoPro, 2 celulares, um iPhone e um S22 Ultra, Power Bank, minha mochila, que estava ainda com dólares, que eu peguei do Tax Free, também foi embora, 8 mil meticais e mais um monte ali, mais algumas coisas que agora eu nem lembro ali. Um monte de cabo, né, também coisas assim que não tinham tanto valor, mas tem uma coisa também muito valor sentimental, né, que tinham coisas do meu pai, falecido pai, dentro do meu notebook, e que eu não vou recuperar mais, que era a cópia única que estava lá, e foi uma covardia assim. Então, no momento a gente falou, vamos embora, cara. Vamos embora. Mas a gente acabou
respirando fundo, encontrando forças aonde não tinha, isso, né, seguindo, e foi ali na segunda semana, né? Segunda semana, ou pra segunda semana? Primeira semana, foi logo que a gente chegou em Moçambique. Depois que a gente saiu ali de Maputo, né? E o que acontece? Foi em Tete que aconteceu isso. Aí o que acontece, gente? A gente, mesmo com todo esse problema, eu perdendo mais de 45 mil reais, o que nós fizemos? Continuamos com o celularzinho que sobrou, né? A gente continuou, fizemos toda aquela obra e vocês nem sabiam o que estava acontecendo. Algo assim também foi no meio da noite, uma trairagem, uma coisa assim terrível. Porque o que vem fácil, vai fácil. A pessoa que faz isso, ou as pessoas que fizeram isso, da noite pro dia isso evapora, gente, porque não tem controle financeiro, não tem nada. Ela não vai pegar aquilo, vou investir, vou isso. Não, sabe? Vai virar poeira, vai vender mais barato, não sei o que lá. Né? E só para finalizar isso aqui, que aproveitando o momento, a polícia, que a Simone falou, nós também não podemos generalizar lá, né? Mas, infelizmente, grande parte da polícia tempo inteiro parando no trânsito, arrancando dinheiro, né? Pegando uma coisinha ali, outra aqui, no aeroporto. E também, quando a gente sofreu isso, né, arrancaram 5 mil meticais, falando que era para gasolina. Ó. Onde a gente subiu, ter que pagar a gasolina da polícia. Depois outro policial, mais 3 mil meticais. E você no desespero, você falava, tá bom. Né, isso vai ajudar a você identificar quem é? Não, vai, eu tô indo. Ó. Então a gente. A intenção deles continuou. Ali era roubar os equipamentos. E tem um detalhe, né? A minha carteira, ela foi aberta, foi levado 8 mil meticais que estava dentro dela, mas não levaram meus cartões, não levaram a carteira. Eu falei, nossa, que bandido estranho. Ele levou só apenas o conteúdo ali, o dinheiro, deixou o cartão, deixou a carteira para que a gente continue a viagem. Tipo, vai embora, né? Vocês vão embora, continua aí, some daqui, some de Moçambique, né? Mas pegue isso como exemplo para suas viagens, você se proteger, não confiar, não sair. Não confia sabe? em ninguém. As pessoas te veem como cifrão, não é amigo. Diante do que se passou em Moçambique e de tudo que a gente precisou enfrentar lá, sendo roubado desde o momento que chegou até o momento que saiu, infelizmente não tem como, gente. Então, a casa da vovó, pra vocês terem uma ideia, a casa da vovó Marieta, as últimas notícias que a gente teve, é triste, mas eu vou ter que falar pra vocês. Parece que levaram até a janela da casa da vovó. Parece que levaram até janelas. Os pratinhos, as coisas da cozinha que a gente comprou pra ela com tanto carinho, fizeram uma limpa, levaram tudo. Aí o que a gente vai fazer? O que a gente não tá lá, né, pra... Não, a polícia, não adianta, não adianta. Não adianta chamar a polícia em Moçambique. É a mesma coisa que nada. Então assim, gente, você que chegou no nosso canal vendo o que a gente fez em Moçambique, foi de coração, Deus sabe. E quem nos roubou, não há mal que permaneça para sempre. Nada fica oculto para sempre. E um dia a gente vai saber quem foi. E esse dia, que a justiça seja feita. O fenômeno que acontece de muitas pessoas também que aparecem aí canalizando ajuda através de vídeos para o povo de Moçambique. Mas eu digo uma coisa para vocês, grande parte não chega, assim como aconteceu na Beira. Assim como ocorreu na Beira, com o mundo levando suprimentos, enviando dinheiro, suprimentos para resgate desse povo, ajuda desse povo, a maioria não chegou. Assim também recursos pela internet, que muitas vezes você envia e que é dito, chegou, olha aqui, não sei o que lá. Não chegou, pouco chega. A minoria chega, quase nada, em alguns casos. Então, o que eu digo a você, nesse aspecto, tome cuidado com a emoção. Porque quando a gente é levado pela emoção, a gente comete alguns erros de avaliação de caráter. Como isso aconteceu conosco também, em algum sentido. Então, analise muito bem para quem você vai falar. Eu vou enviar um dinheiro porque eu confio nessa pessoa e o dinheiro vai realmente chegar. Peça a prestação de contas, todas elas certinhas, tintim por tintim, oficiais, para saber o destino desse dinheiro. Porque é o seu dinheiro suado que está sendo muitas vezes enviado e não está chegando para quem realmente você quer que aquele dinheiro chegue. Então tome muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda história contada é verdade. As pessoas não têm coragem. E por incrível que pareça, depois de que eu saí de Moçambique e depois de muito tempo que a gente decidiu falar sobre o roubo que nós sofremos lá, apareceram até poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, inclusive até mesmo uma brasileira, para meio que passar pano na situação e esconder. Gente, vamos lá, primeira coisa, sou brasileiro. O Brasil tem inúmeros problemas com criminalidade, com corrupção, tá certo? Isso é muito importante dizer, corrupção na política, né? E passa por um dos momentos mais graves aí da sua história recente. O que está acontecendo hoje no Brasil? Quando a gente não olha para os nossos problemas e a gente tenta fantasiar, a gente faz um desserviço. E faz um desserviço até mesmo para pessoas que viajam para o nosso país. Mas, mais uma vez, a política é o câncer de muitos povos e nações. Minha solidariedade ao povo moçambicano, né? Bom, tem aqui também um outro comentário. Cara, você me surpreendeu. Tudo que está relatando é o que a gente vive dia a dia neste belo Moçambique cheio de corrupção e roubo ao vivo. Viva VM7, que é o Venâncio, né? Que é o verdadeiro vencedor que o povo está dizendo por lá.
né? Ainda estou pesquisando em quem ajudar lá, estou gostando muito dos trabalhos, né? Porque eu citei também um problema com isso, que eu chamo a atenção para vocês. Gente, vai enviar dinheiro, seja para Moçambique, seja no próprio Brasil, seja para algum lugar, é para ajudar, pense muito bem, analise muito bem, cuidado com a isca jogada pela emoção, que é o que eu disse. Nós vimos muitas coisas que não são como são apresentadas, tá? É isso que eu posso dizer. Olha, tem um relato, né, que eu falo para vocês, gente, tem um relato da Ana no meu canal aí, e eu quero que vocês vejam. E eu não tô aqui pra essa, sabe, sair e tal. Mas é o seguinte, cuidado com a emoção. Gente, tem muitas pessoas de bom coração no Brasil. O Brasil em si tem uma aura assim de querer ajudar. E eu fui pego nisso também, né? Porque eu quis ajudar todos. E eu me ceguei quanto a algumas coisas. E esse foi o meu engano. E aí foi onde eu acabei sendo roubado, né? As pessoas precisam de ajuda. E a gente precisa de pessoas verdadeiras que tragam transparência do dinheiro que é enviado para essas pessoas. Transparência 100% correta, pessoal. Exijam isso. Tem um relato aqui que eu tô de cabelo em pé, da Ana, de que mandou 20 mil pra, né, questão de youtuber e tal, e que depois acabou ela sendo escrachada, né, e sendo repelida também por essas pessoas. Então, gente, tomem cuidado, um youtuber do Brasil, um youtuber de Moçambique, um youtuber de Angola, um youtuber do Egito tá pedindo ajuda, né, você conhece, acompanhe as pessoas, né, você conhece, cuidado assim no momento que você vai estar com a emoção à flor da pele, dá uma respirada, pensa, busque sabedoria no Senhor, né? E veja todas as questões para ter segurança de que, olha, o que eu estou enviando é para justamente fazer isso e vai ter um retorno real, né? Eu disse para vocês, o que eu posso dizer, preste atenção, nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que dizem é o que é. E é com muita dor no meu coração, porque nós vimos muita coisa lá. E então, veja um relato, tá no vídeo também, no meu canal, tá? Né? Então, é basicamente isso, que esses irmãos ali estão revoltados porque falamos de algumas verdades que eles não quiseram vir ou não querem, tipo, eles querem que eu peça desculpa, que errei, falei disso, tal, para o Império continuar. Não, as verdades é como dizia o músico Azagaia, que a verdade só engravida quando ela é cuspida. E por outro, dizemos que a verdade é como se fosse um obstáculo que seja é como, vamos lá, é como linha de trem, não é? Linha férrea de trem. Quando encontra qualquer obstáculo, o trem não desvia, ele passa, portanto, atropelando. Não importa se é o que ou o que seja, ele passa atropelando. Então, o que se posicionou, o que parou na linha férrea e a verdade chegou, atropelou. Portanto, nós vamos continuar, não é, de alguma forma, até porque não vamos continuar com isso. Isso tem que acabar de uma vez por toda, não é? Essas todas as indisciplinas, e também do outro lado aqui tudo vai ficar calmo. Ficarei calmo quando ver essas indisciplinas acabar, porque Moçambique funciona assim. Quando tu falas a verdade, nunca vives em paz, isso é natural. Tivemos muitos revolucionários em Moçambique que o seu fim foi a morte, porque acho típico do moçambicano que faz besteira, sabe? Que quando ele faz besteira, vê e fala a verdade, aí ele se incomoda muito. Às vezes mesmo quer fazer com que elimine essa pessoa. E depois dizem que o país não tem liberdade de expressão, enquanto eles mesmo é que fazem com que o país não haja liberdade de expressão. Parem com isso, porque isso é feio, meus amigos. Então é isso, meus amigos. Em nenhum momento nos meus vídeos anteriores eu apontei dedo a ninguém, falei em nome de alguém que faz isso. Não. São pessoas que simplesmente entenderam da sua forma e decidiram criar um grupo para me julgarem lá. Então, foi dessa forma que fui julgado. Só queria compartilhar com vocês mesmo isso, porque são coisas que estão a acontecer. E vocês já dá para perceber o comportamento até de alguns que se dizem ser religiosos, dizem ser talvez evangélicos, cristãos, sei lá, mas o comportamento está a distorcer daquilo que são moral, né? Antes de tudo, gostaria de tentar entender se o senhor Hamilton Calisto do canal Mos na Diáspora e que é casado com uma brasileira que é a dona da casa de onde ele chama de lar. Gostaria de entender de qual lado esse rapaz realmente está. Se ele está do lado da verdade, já que ele que fez e soltou o vídeo de forma pública onde faz a denúncia de uma quadrilha no qual ele se refere como um grupo de mafiosos que vivem a dar dribles, enganar os brasileiros e que vivem a dar golpes nos brasileiros, no qual ele mesmo afirma que todos eles se conhecem e todos sabem o que cada um faz e que fazem os mesmos tipos de conteúdos onde ficam a explorar a pobreza e os miseráveis que nela vivem, onde se valem de muitos achismos e muito vitimismo e que vivem tentando pedir ajuda em doações,
Pix e vaquinhas aos brasileiros sem ter transparência e uma prestação de conta séria, e que fica muito claro que ficam com boa parte dessas ajudas e distribuem e fazem realmente muito pouco a quem realmente precisa de ajuda. Queremos explicações de por que apagou o vídeo e ainda por cima fez um outro vídeo onde fica a passar pano para Milênio Lino, em que chega a intitular de fazer vídeo a pedido do Milênio, o que comprova que não manteve aquela pose inicial de ser a favor da verdade, de que as ameaças recebidas pela quadrilha de mafiosos surtiu efeito e que ele ficou com medo e que ainda bloqueia com strikes exibição de forma integral do vídeo e que se mostrou ser um passador de pano e que na verdade compactua das atitudes dos seus compatriotas e que prefere agora se omitir. E ressaltando que não faltou apoio por parte dos brasileiros às sérias denúncias apresentadas pelo senhor Hamilton Calixto, que são dignas de se apresentar denúncias para as autoridades policiais e judiciais diante da comprovação da existência dessa quadrilha e grupo de mafiosos. Enganar e pedir Pix, ajuda, vaquinhas e doações sem transparência e sem prestação de contas com claro desvio de finalidade se configura crime de estelionato conforme a lei brasileira. Não estou a inventar e sim é o que diz a lei. Eu mesma fui inscrita em canais como o de Milênio Lino e Nathaniel Guambi e fui enganada, pois ambos apareceram com histórias tristes de jovens rapazes que queriam apenas ajudar as pessoas mais necessitadas em suas comunidades, e cheguei a mandar ajuda em Pix para ambos, assim como muitos outros inscritos, e aí percebendo que o que era mandado muito pouco era feito, para não falar quase nada era feito diante do tanto de inscritos que mandaram ajuda, faziam de dar somente uma cesta básica muito da simplória, e questionamos se a ajuda estava indo realmente para quem necessitava de ajuda, e eu como outras pessoas inscritas fomos bloqueadas e comentários apagados, como é de costume dessas pessoas quando são questionadas. O mais curioso é ver que, não bastando os integrantes do grupo de mafiosos ficarem enganando e extorquindo de forma vil e sem limites os brasileiros, eles agora adotaram a estratégia de intimidar e querer ameaçar quem os critica e fala a verdade sobre todas as atitudes absurdas, questionáveis e sem transparência no que esses youtubers apresentam em seus vídeos de forma pública, e que ainda ficam incentivando e instigando inscritos fanáticos de suas fandom, ou como alguns chamam de gado, a atacarem e perseguirem pelas redes sociais os críticos deles e de outros youtubers do mesmo naipe, como vocês podem ver nos prints apresentados e nas próprias palavras de Hamilton Calixto. Ainda assim, estes ditos youtubers, que não passam de golpistas parasitários diante da verdade mostrada de forma incontestável, insistem em fazer vitimismo e falar que é tudo mentira e que isso não passa de inveja, chegando eles próprios em ataques de estrelismos a se compararem com Jesus Cristo. Isso sem falar daquela história de pedra em árvore, sempre as mesmas desculpas, sempre as mesmas artimanhas e sempre os mesmos argumentos, principalmente falar que quem critica e fala a verdade são invejosos e gente do mal. Sempre para que se pareça coitados, vítimas somente pelo fato de que são negros e africanos, sendo que não passam de um bando de youtubers moçambicanos com conteúdos rasos, chatos e repetitivos, e que se apoiam muito em ficar comparando o Brasil com uma bajulação extremamente excessiva em que nada tem a ver as realidades distintas de cada país, mas que é feito para que os brasileiros se compadeçam e tenham pena desses jovens vagabundos muito do preguiçosos que poderiam estar trabalhando e ficam o dia todo em internet enganando e dando golpes em brasileiros porque nenhum deles possui prestação de contas e transparência. Existe muito vitimismo por parte destes youtubers moçambicanos trambiqueiros e sem talento sequer para fazer um mochilão, pois até nisso os brasileiros têm de fazer vaquinhas e mandar Pix para eles poder ficar passeando e nem saber contar a história de onde passam, só sabem fazer caras e bocas, chorar miséria, quererem se passar por brasileiros e comparar tudo e dar preço de tudo, é só filmar prédios aleatoriamente. São os piores youtubers e mochileiros da plataforma, tudo jovens mentirosos e sem talento, um bando de mimizentos, por assim dizer. Agora vamos falar de José Lino e tirar a máscara do personagem e com provas. Primeiro prestem atenção no que uma Pequira Muti fala em comentários para tentar se defender das verdades ditas sobre ele, e nisso ele confirma que o senhor José Lino faz parte sim, do famigerado grupo de mafiosos mendigos digitais. Lembrem sempre do que o Hamilton Calixto diz, que todos eles se conhecem e todos eles sabem o que cada um faz. Não sou eu que estou a inventar e sim o senhor Hamilton Calixto que disse, e que uma Pequira confirmou que o José Lino é integrante do grupo de mafiosos. Perceberam? Só quem é muito bocó e otário vai fazer que não é nada, só lembrando que José Lino nunca prestou contas dos valores que recebeu com os valores gastos.
pois a conta não fecha para a pessoa falar que gastou 20, 30 mil reais para fazer casas do tamanho de toupeira para pessoas que, como diz o Renato do Trilha Global, parecem claramente coagidos pela quadrilha de mafiosos. Isso sem falar que ele não explicou e nem citou mais e parece que nem se importa com a afinada Dona Sônia que encheu os bolsos de José Lino para que ele pudesse viajar e curtir os passeios de Playboy no Brasil. Sim, Santinho de Deus dos Bocós Trouxas pede Pix, sim senhor. Seja de forma direta em grupos privados de WhatsApp onde ele pode cobrar ou então de forma indireta fazendo vídeos em que faz cara de coitado e faz o famoso pedir sem pedir, para amolecer o coração fraco dos inscritos mais trouxas e bocós da face da terra. Assim fazer caridade e bancar o bom samaritano com o chapéu dos outros sem ter prestação de contas e o mínimo de transparência é muito fácil, não é mesmo? Depois colocaremos as provas das fotos de prints dos valeu de Pix que foi ocultados por José Lino em seu canal, além da foto da chave Pix que para quem tem quer dizer que pede sim. O pior de tudo e o mais triste é a mensagem que esse bando de youtubers vagabundos sem noção passa principalmente para os próprios compatriotas que existem bobos e bocós no mundo, para cair na ladainha e choro falso de vitimismo do qual eles podem arrecadar muito dinheiro de ajuda e vaquinhas dos quais eles não prestam contas e nem se preocupam em ter transparência porque para essa turma, principalmente para a quadrilha de uns 71 de mafiosos, eles é que são coitados e eles que são vítimas. Porque o Brasil estaria em dívida com eles dos quais eles não falam o que é e do qual eles não têm o mínimo de coragem de cobrar os portugueses que foram os verdadeiros colonizadores daquele país que tem os dois pés firmemente cravados na Idade Média e do qual eles afirmam que viver com valores da Idade Média é algo cultural. Mas diante da total falta de transparência e sem uma prestação de contas dos quais esse tanto de ajudas de Pix e vaquinhas dos quais eles recebem e não comprovam diante da tamanha farra com exibicionismo gratuitos de viagens caras, iPhones, câmeras GoPro, drones, casas e terrenos e sítios para eles e para familiares, motos, carros e o show de ostentação em viagens de pessoas snobs e sem cultura onde se fingem de brasileiros sendo que os próprios canais deles dizem que eles iriam mostrar a cultura de Moçambique sendo que só mostram exploração de pessoas miseráveis que muitas vezes parecem coagidas e pobreza sem fim do qual virou um grande negócio do bem, rentável para os participantes da quadrilha que ficam criando ONGs dos quais nem se preocupam com a transparência vai fazendo com que mais e mais brasileiros vão acordando para a realidade das coisas. É porque para esse bando de vagabundos participantes dessa quadrilha de mafiosos é mais fácil fazer canais com inscrição do Brasil e ficar chorando a miséria para um bando de bocós emocionados que esses trouxas se emocionam e vai encher os bolsos destes malandros de dinheiro só porque são negros, africanos e que na visão destes trouxas brasileiros eles parecem coitados e é mais fácil ajudar um destes youtubers do que olhar do lado e ajudar um negro brasileiro que mora muitas vezes em situação degradante. É o que chamamos de síndrome de vira-lata de brasileiros ignorantes de mente fechada que não sabem da realidade do mundo em que vivem e que praticam um verdadeiro desserviço e ajuda na verdade a propagar até mais o racismo por achar que negros africanos serão sempre pobres coitados quando o show de ostentação dessa turma e pedilança sem fim prova o contrário. O mais curioso é que muitos canais desses youtubers mandrakes virou quase uma seita com inscritos fanáticos que foram catequizados e sofreram de uma ampla lavagem cerebral e que defendem esses quadrilheiros com unhas e dentes e muitas vezes com argumentos rasos, fracos que se baseia só a chamar e acusar quem fala e mostra a verdade de haters invejosos. Eu mesma já ajudei, fui inscrita. Cobrei porque vi irregularidades e fui bloqueada e ainda achincalhada e recebendo ameaças dessa turma que ainda me chamaram de hater por falar a verdade. De que era invejosa como se eu que conquistei o que possui com muito estudo e trabalho tivesse inveja de golpistas estelionatários que não gostam de trabalhar. Que o trabalho dessa gente é de ficar com o celular nas mãos contando mentiras fazendo vários vídeos de reações forçados e mentirosos como aqueles. Vários vídeos de primeira vez isso e primeira vez aquilo de coisas banais quando muitas vezes se mostram ser mentiras mas que o intuito é gerar comoção no bando de bocós emocionados que ficar contando essas lorotas vai gerar engajamento. E foi bom saber disso pois tirei minha inscrição de vários outros canais e agora em tom de desabafo e descobrindo essas histórias de quadrilha faço aqui minha denúncia para que muitos possam abrir olhos e mente sobre a realidade das coisas que como disse o Renato do Trilha Global nem tudo que reluz é ouro e que nem toda historinha triste seja verdade. Procurem saber da verdade e se possível cobrar a verdade principalmente vocês que chamam os outros de invejosos procurem saber a verdade.
desses seus ídolos de Araque e santinhos do pau oco. E agora voltando ao assunto do santinho moçambicano do pau oco chamado José Lino, que não possui nenhuma prestação de contas e muito menos transparência em seu canal. Aqui exibirei mais uma vez para todos vocês, principalmente para os bocós emocionados que vivem chamando quem mostra a verdade de haters e de invejosos. Eu destaquei os trechos da resposta do senhor Mapikira Muti, do qual ele afirma respondendo ao senhor Hamilton Calisto que o José Lino, que ele fala que o primeiro faz parte do grupo, o que confirma que o José Lino e logicamente como todos viram o Milênio Lino também são membros dessa quadrilha de mafiosos que visa mostrar a pobreza e desgraça de moçambicanos miseráveis como uma forma de negócio com o propósito de enganar e extorquir os brasileiros. Pior ainda, tendo alguns bando de jumentos brasileiros como o babaca puxa-saco do G de Paula, o laranja do Marvin Du e principalmente o bozotário do Boconaldo, além de vários perfis fakes criados por brasileiros fanáticos por esses golpistas e pelos próprios youtubers moçambicanos que visam proteger e falar que esses youtubers não têm de prestar contas porque são coitadinhos, sofredores. Isso mesmo, esse povo diz que sofre segurando iPhones caros nas mãos e viajando de avião para todos os cantos. Então essa é para vocês bocós, vou deixar aqui de forma destacada o que tá dito, pois como diz o ditado, o print é eterno, e vídeos postados de forma pública também. Logo após mostrarei alguns prints dos Pix em forma de valeu recebidos e que foram ocultados do canal do senhor José Lino, do qual os fanáticos deles insistem em dizer que o santinho do pau oco de Moçambique nunca pediu Pix. Vejam e podem chorar, trouxas emocionados, e logo após mostrarei alguns materiais que consegui sobre outros desses youtubers chamados mendigos digitais, ao qual falarei de forma destacada e mostrarei com prints e vídeos. Ajudar, decidi atender ao pedido de vocês e disponibilizar uma chave Pix. Chave esta que abri durante a minha estadia no Brasil, durante 6 meses que eu fiquei por lá. Como o meu cartão bancário daqui de Moçambique cobrava taxas absurdas, aí eu decidi abrir uma conta bancária e ter uma chave Pix para facilitar nas minhas transações. E esta chave Pix vocês encontrarão na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixo. As vossas contribuições mostraremos aqui no canal quanto foi arrecadado. Isso é para garantir que não haja dúvidas sobre a integridade deste projeto. Então, conforme prometido aqui, os prints que o santinho moçambicano do pau oco chamado José Lino pede e sempre pediu Pix e ajuda, seja de forma indireta como fazendo pedir sem pedir, fazendo vitimismo e falando em vídeos que temos que ajudar ao invés de ele falar que eu vou ajudar, ou às escondidas em grupos de WhatsApp. E tudo isso sem que ele prestasse contas e sem que fosse exigido isso dele, o que além de não ter transparência mostra aquele ditado que é fácil fazer caridade com o chapéu dos outros e dizer que ficou rico com o próprio suor, e que o próprio faz parte do grupinho de mafiosos, conforme palavras do outro malandro chamado Mapikira Muti e conforme dito pelo senhor Hamilton Calisto, que todos se conhecem, todos se falam e têm contatos e todos sabem o que cada um faz. Agora vejamos o nível de cegueira dos bocós trouxas seguidores fanáticos do grupo de mafiosos. Com certeza irão usar argumentos como da inveja sem querer abrir os olhos e vão tentar atacar a verdade com ameaças veladas, onde só digo a vocês que podem vir que levarei vocês a essa esfera e espero que tenham bons argumentos, boas provas e principalmente bons advogados que possam acreditar nas sandices que vocês tentarão dizer. Lanço o desafio de provar que o que foi dito e mostrado aqui é mentira e falso. Mas continuando sobre José Lino pedir Pix. Sobre os Pix, José Lino recebe os valeu dos inscritos da plataforma, só que parte até onde sabemos o YouTube retém uma porcentagem. Como José Lino, assim como Milênio Lino e toda a família Lino são um bando de olho grande igual o Zeca Pimenteira, ele queria ter esse dinheiro de forma integral, sem que houvesse descontos ou principalmente intermediários entre o bolso dos bocós emocionados e o bolso grande da quadrilha do qual José Lino e o irmão Boca Aberta Milênio fazem parte. Por isso, por mais que José Lino possa negar, fica provado que um dos seus principais objetivos da sua vinda para motivos culturais tinha como um dos objetivos obscuros o do senhor José Lino ter possivelmente CPF, e criar uma conta bancária do Brasil para receber todo tipo de ajuda financeira direto no seu bolso, o que mostrou como conseguiu se manter sem nenhum contratempo no Brasil. Como dito, fazer turismo e passeio com o dinheiro dos outros e bancar o santo é fácil.
Lembrando que Pix e CPF são criações de uso exclusivo dos brasileiros, mas que muitos malandros vêm se usando e usufruindo desse benefício que é dos brasileiros. Ainda mais quando se fala da total falta de transparência e a falta de prestação de contas. Agora vejam por vocês mesmo o grau de demência e o tão mau caráter são muitos dos inscritos pra lá de fanáticos que vai muito além de terem sido catequizados pela quadrilha, de mafiosos que defendem estes mafiosos tão cegamente que não têm noção do próprio grau de loucura que estão, ao ponto de atacarem outros brasileiros que educadamente pedem ajuda e que são ferozmente atacados por esses bandos de loucos que vivem fora da realidade achando que negro só tem na África e que o Brasil não tem problemas o bastante para vir esses golpistas virem enganar e dar golpes e viver passeando e debochando dos brasileiros dentro do Brasil. Agora vocês perceberam o grau de insanidade e o tamanho da lavagem cerebral sofreram esses patéticos energúmenos inscritos fanáticos da família Lino. E não adianta nem debater com essa cambada de imbecis, pois irão usar do artifício de usar o velho argumento da inveja e que os críticos que falam a verdade são haters enviados do mal. Esse é o nível de inteligência e com essa ignorância toda em que essa quadrilha de mafiosos procura se apoiar para continuar enganando e dando golpes. Então agora, depois de tirar a máscara de José Lino e mostrar que ele integrava sim a quadrilha de mafiosos e que pede Pix e que não presta contas, já que até agora não vimos ele dar satisfação sobre valores recebidos para ajudar o senhor Mateus, ou seja, não prestar contas. Vamos falar dos muitos outros participantes da quadrilha e de muitos outros que têm ligações com essa quadrilha. Lembrando que o senhor Hamilton Calisto falou em seu próprio vídeo, que todos se conhecem e sabem bem o que cada um faz e que visam o dinheiro porque ninguém faz nada de graça ali. Ou seja, visam fazer vídeos de vitimismo, de bajulação, de exploração de miseráveis para poder enganar e comover os bocós para eles ajudarem financeiramente. Portanto, gado inscritos de bocós, se preparem para chorar mais ainda com a verdade. Então, para não alongar demais, teremos aqui parte 2 do vídeo onde falaremos dos integrantes do grupo de mafiosos e de quem tem laços e são próximos desse grupo apresentado pelo senhor Hamilton Calisto, que infelizmente cedeu e removeu e que aqui resgatamos, pois ele teria claramente recebido ameaças e intimidações tanto dos mafiosos youtubers, assim como de brasileiros bocós que se mostram a favor da falta de transparência e da corrupção e que terão de provar se o que foi mostrado aqui são mentiras, que não teve nenhum ato de racismo e preconceito em relação à cor, raça e origem, e sim uma forma de expor toda a verdade que andava escondida para que, como dito por Hamilton Calisto, para que o império continuasse. Portanto, bocós, o choro é livre e o que é apresentado aqui, como dito por Hamilton Calisto, tem o propósito de conscientizar as pessoas da verdade que foi ocultada por ameaças de um bando de quadrilheiros protegidos pelo bando de bocós. Até a parte 2.